e de causas desconhecidas. Se você também quer sugerir uma reportagem, basta acessar o site que aparece agora no vídeo e clicar no ícone Quero Ver na TV. Vamos conferir a matéria. Os primeiros sinais da doença apareceram na infância. Criança, eu demorei bastante a andar e a questão do cabelo, né? Eu era carequinha até os 4 aninhos de idade. E na adolescência, meus pés incharam bastante, criaram bolhas nos meus pés e eu fiquei cerca de 4 meses sem andar. Depois dessa idade, até a idade adulta, eu sofri com muitas dores no corpo, dores nos ossos, muita enxaqueca e muito sinal de depressão também. Iamar fez inúmeros exames e passou por vários consultórios médicos, até que vieram sintomas mais graves e um diagnóstico errado da doença. Não, atacou primeiro a laringe, né? E depois foi atacando outros órgãos. E aí eu fui diagnosticada com suspeita de câncer. E até comecei a fazer quimioterapia, radioterapia, comprei medicação cara, importada, no tratamento de câncer. Iamar ficou bastante debilitada, desenvolveu alergia forte pelo corpo, até descobrir o que realmente tinha. Fui na imunologista, aí ela fez os exames e aí foi diagnosticado na verdade, a suspeita de lúpus, né? Ela suspeitou e me encaminhou para o reumatologista. Aí ele fez os exames e diagnosticou lúpus. Há pouco mais de um mês, a contadora iniciou o tratamento contra o lúpus e hoje está com a doença controlada. Mudou da água pro vinho, né? Hoje eu sou outra pessoa, sinceramente. Eu tenho muito mais força, eu não sinto mais aquelas dores no corpo, né? Melhorou muito a questão do bom humor também. Melhorou muito. Lúpus é uma doença crônica autoimune, que as causas não são conhecidas. Com todo o sofrimento, Iamar se sente desamparada, sem apoio do governo na luta contra a doença. Eu estou me esforçando, eu estou trabalhando, estou lutando e na hora que eu preciso de algum apoio do governo, eu não tenho. É uma doença crônica, né? Eu deveria ter e não tenho. Né? E não é só eu, são muitas pessoas que precisam desse apoio, né? Bom, e por nota, a Secretaria de Saúde do Estado disse que a Central de Medicamentos de Alto Custo, Juarez Barbosa, fornece os remédios de acordo com uma orientação do Ministério da Saúde. Por isso, algumas doenças podem não estar nessa relação do Ministério, mas a assessoria também afirmou que oferece sim o medicamento para o lúpus eritematoso, um dos 3 tipos da doença. E mesmo nesse caso, para conseguir o remédio, tem toda uma burocracia, como levar a receita médica, fazer um pedido e ainda aguardar a resposta. Mas para falar um pouco mais sobre o lúpus, nós vamos conversar agora com um médico reumatologista, que é a especialidade indicada nesse tipo de doença, o Dr. Bruno Nauzeno Ribeiro, que já está aqui com a gente. Muito obrigada pela participação, Dr. Bruno. Seja bem-vindo. Vamos começar então. Nós vimos ali na reportagem, o depoimento, demorou da Iamar, e a gente viu que o diagnóstico foi muito demorado. Pelo que tudo indica, ela já apresentava os sintomas da doença ainda quando criança. É muito difícil, hoje em dia, diagnosticar o lúpus? Olha, veja bem, o lúpus é uma doença em que a gente baseia em critérios diagnósticos para efetuar o diagnóstico com mais precisão. Esses critérios diagnósticos baseiam-se em critérios clínicos e critérios laboratoriais. E existem outras manifestações clínicas, como ela mesma relatou, manifestações cutâneas que não são tão características do lúpus, que o lúpus oferece uma característica marcante, que é o lúpus bolhoso, ou o rash malar, famoso rash malar, que caracteriza melhor a doença. Porém, ela apresentava sintomas de natureza sistêmica, uma adinamia, quadros bolhosos, que podem também contribuir para o diagnóstico do lúpus, mas que eles não fazem parte do contexto diagnóstico de uma maneira determinante. E é comum uma criança apresentar os sintomas ou não? Existe já uma faixa etária e casos raros de crianças com lúpus? É mais comum na idade a partir dos 15 anos até em torno dos 60 anos. É a faixa etária mais habitual
habitual da doença. Mas pode existir tanto o lúpus neonatal, característica também infanto-juvenil, pode existir no idoso também, mas foge ao padrão habitual da doença, né? O que é em torno dos 15 aos 40, 60 anos, que obedece esse perfil mais adequadamente. Mais comum entre os homens ou entre as mulheres? Muito mais comum entre as mulheres. De cada 10 pacientes, as estatísticas determinam mais ou menos 9 mulheres e 1 homem apenas. Então, é uma doença... Por que? Existe uma causa para isso, já que é uma doença autoimune? Exato. Tem a causa hormonal, né? Como na reportagem a repórter adiantou alguns fatores, é de natureza desconhecida. Mas existem outros fatores que podem contribuir para isso. Por exemplo? Fatores infecciosos. O Epstein-Barr vírus é um vírus que determina-se, que acredita-se que tenha mais relação como desencadeante da doença. Fatores genéticos, fatores ambientais, como o tabagismo, por exemplo, hábitos de vida, fatores emocionais, um estresse físico ou psíquico. Quer dizer, são muitos fatores, né, doutor Bruno? E nós vimos, vou até voltar a falar da reportagem ali a Iamar, com essa dificuldade do diagnóstico. E o senhor estava falando que existe já uma lista, os critérios que são usados hoje para avaliar e tentar diagnosticar o lúpus de forma mais rápida. Mas em casa, quem estiver assistindo a gente agora, por exemplo, tem algum sintoma que pode observar, um sintoma ou os sintomas mais característicos, e que daí essa pessoa deveria já procurar um reumatologista com mais rapidez? Sim, tem manifestações cutâneas e articulares bem típicas. Então, por exemplo, o rash malar, que é uma lesão eritematosa, normalmente na região perinasal, aqui perto do nariz. Exatamente. Aftas orais, aftas nasais, né, com uma lesão, uma erosão que a gente chama nasal ou na cavidade oral. Mudança de humor também pode ser uma característica do lúpus? Sim, pode apresentar inclusive quadros psiquiátricos mais dramáticos, que são manifestação lúpica, a psicose lúpica, por exemplo, mas pode manifestar, tem inúmeras manifestações neuropsiquiátricas típicas da doença, que podem apresentar quadros de transtorno do afeto, do humor, né, como a mesma a paciente em questão relatou, depressão. Melhora agora. Exatamente, com prontamente o tratamento, um mês depois, como ela disse, houve um controle melhor desse aspecto. Só para tirar uma última dúvida, a mulher que tem lúpus, que sabe disso, ela pode engravidar? Ela pode engravidar mediante um acompanhamento muito rígido, tanto da parte reumática quanto da parte ginecológica, e tem que estar fora do período de atividade da doença. Que o lúpus ele tem um período de remissão, com devido controle. Então isso obedece um tempo mínimo, uma discussão bem valiosa com o médico assistente. Tá certo, doutor Bruno Nauzeno Ribeiro, reumatologista, muito obrigada por participar aqui do Jornal Anhanguera, esclarecer as dúvidas. A gente até pede a sua colaboração, se você quiser também sugerir um assunto aqui para o Mais Saúde, basta mandar um e-mail, tvanhanguera.com.br/goiasnet. Doutor Bruno, muito obrigada pela sua participação, e a próxima vez, com certeza, a gente pode chamar o senhor também para uma próxima entrevista. Vai ser um prazer e eu fico muito honrado com o convite. Bom feriado para o senhor. E acompanhe logo depois dos comerciais a movimentação nos principais